Olá, muito boa noite, tudo bem por aí? Por aqui, tudo ótimo. A gente está começando mais um Dando a Real aqui pela TV Brasil. Eu sou o Leandro Demori e nós vamos juntos, a partir de agora, descobrir um pouco mais sobre as figuras que movimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Por aqui tudo pronto, eu espero que vocês estejam prontos também, porque o nosso programa já vai começar. O meu convidado de hoje é diretor, roteirista e produtor de cinema e televisão. Filho de um grande líder político perseguido, exilado durante a ditadura militar. Apesar de possuir muitos familiares na política, costuma dizer que não é de uma família de políticos. Entre os seus maiores sucessos no audiovisual estão Armação Ilimitada, TV Pirata, Lisbela o Prisioneiro, O Alto da Compadecida. E se você não se familiarizou com nenhum desses nomes, pelo menos um meme do Augustinho Carrara pela internet você deve ter visto nas últimas semanas. Eu tô aqui com Guel Arraes. Guel, você sabe que o Augustinho Carrara virou meme da internet, né? Tem tudo que é lugar, é inacreditável. Incrível. Ele chegando dançando, ele falando alguma coisa, é espetacular. O personagem saiu pra vida, né? É impressionante quando um personagem ganha vida fora do que você antes produziu. Antes ele fazer o Augustinho, eu escrevia muito com o Pedro, né? A gente foi parceiro há muitos anos, desde o TV Pirata. E fizemos vários especiais juntos e tal. Cheguei a dirigir ele em alguns Comédia da Vida Privada, né? E foi um parceiro, sei lá, 20 anos, cara. Mas é inesperado para você topar com o meme do Augustinho para lá e para vocês? Não, porque eu acho que é um personagem... esses encontros, né? O Pedro, ele é um ator... eu acho que ele é um precursor de toda essa onda do stand-up, não sei o quê, onde você não sabe muito onde ele e o Luiz Fernando, de certa maneira, a quem ele também se refere, né? Luciano Guimarães. Guimarães. Você não sabe onde está a pessoa, onde está o personagem. Aquilo tudo é meio misturado. O Pedro ensaia na vida. Se ele sobe no elevador, tem um público, ele começa a te falar umas loucuras para ver a reação aqui. Então, ele é um estilo de atuação e de texto totalmente diferente. E ele levou isso, e o Agostinho é meio isso, né? Ele é um OVNI, né? Uma coisa incontrolável, né? Assim, na dramaturgia. Ele é um anarquista da dramaturgia, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, você vendo o personagem do Agostinho, você não sabe se é o Pedro Cardoso, se é o personagem, se isso vem todo o trabalho dele no teatro, não sei o quê. De repente, ele levou, encaixou nesse personagem. É uma coisa consciente, você acha? Assim, não é? Quer dizer, é trabalho mesmo, não é uma coisa que aconteceu. Trabalho, estilo. Sensacional. Eu quero logo voltar a falar nisso, mas eu queria antes voltar um pouquinho. Você... Sabe, tem muita gente que pergunta sobre a minha vida, principalmente nos últimos tempos, e acha que eu tenho uma vida super aventurosa, é hacker, é espião russo, é não sei o que. Eu falo, gente, a minha vida é chata pra caramba, você não tem noção. Aí, eu pesquisando sua vida, a sua vida é o oposto de uma vida chata. Mais ou menos. Sim, o seu pai, logo aí no começo de 64, foi preso pela ditadura militar e teve que deixar o Brasil e vocês foram morar na Argélia. Quantos anos você tinha nessa época? Meu pai foi antes, ele foi em 65 e os filhos foram indo aos poucos. Nós somos hoje 10 filhos, né? Na época éramos 8, porque nasceram mais 2. E à medida que podia ir, eu fui 5 anos depois, então eu fui aos 15 anos. Aos 15 anos. 69, por aí. E o que era a Argélia? Como é que foi? Assim, foi um negócio completamente... Jogar você em Marte, eu era um garoto, assim? Embora meu pai fosse um político famoso, conhecido, governador... Eu era um garoto de subúrbio, assim, né? Eu morava numa casa de subúrbio, jogava bola na rua. Então, eu achava que o meu mundo era ali o Recife e aquele bairro. Não achava que eu ia sair dali nunca. Então, para mim, foi realmente um desenraizamento. Mas isso mudou totalmente minha vida, né? Porque, primeiro eu fui para a Argélia, fiquei 3 anos. Eu estudava na escola mista, mas era uma escola mais francesa, porque eu sabia um pouco francês, de árabe é impossível. E aí foi a época em que eu, exilado, né, a época da ditadura militar e tudo isso, e meu pai opositor ferrenho e lutando, organizando a oposição lá ainda, e aí eu comecei a ter eu tinha um garoto, eu sabia o que era meu pai, sabia que era Ligas Camponesas, mas de uma coisa muito teórica. Lá eu estudei mesmo, foi onde eu aprendi, enfim, não aprendi, porque isso não se aprende, a política, eu fiz minha cabeça de política, porque a Argel, nesse momento, era um centro
Eles tinham acabado de ficar independentes dos franceses, né? Há poucos anos, 62. Então, 64, acho que foi o final. E eles tinham os líderes dos movimentos de libertação do mundo inteiro, desde os Black Panthers a todo o pessoal da África, Angola, Moçambique, Guiné, palestinos. Então ali tinham... E o nosso, lá no meu pai, como ele era um pouco mais velho, né, do que os outros, eram tudo muito jovens, então esses de língua portuguesa viviam na minha casa e outros brasileiros chegaram, então só se falava política, né, comecei a ler e me inteirar nisso. Isso, do ponto de vista, foi muito bom. Do ponto de vista existencial, era mais duro, porque é uma sociedade muito rígida, né? E eu era um jovem, queria namorar, queria sair. E aí era mais preso. Mas voltei um pouco à família, porque a família estava muito dispersa, né? A gente sempre vivia com meus irmãos muito junto, mas... criado pelas tias, né? A gente tinha que... Foi um momento de vida familiar clássica que eu tive, que durou 3, 4 anos só. E aí, nesse momento, a ditadura segue no Brasil, vocês estão lá, o que passa pela sua cabeça? Você queria voltar, seu pai não podia voltar para o Brasil. Meu pai não podia voltar. E você, se quisesse, poderia voltar e ficar no Brasil, ou ainda era uma situação perigosa? Era um pouco perigoso, e o meu pai tinha um pouco medo, tinha medo da gente poder servir de pressão em cima dele, né? De vocês serem presos ou desaparecer. Uma pressão para ele maneirar a oposição, porque ele fazia uma oposição ferrenha, né? Ele se organizava ali de todas as maneiras possíveis. Então a gente tinha medo também, né? Podia acontecer alguma coisa e podia acontecer alguma coisa por conta dele. Então, podia e não podia. Eu sou um exilado de segunda geração, mas não pensava em voltar. Pensava em voltar quando acabasse a ditadura. E aí você saiu da Argélia e foi para Paris? Aí eu fui para Paris, porque a gente passava vestibular, porque a gente... senão eu teria que entrar numa universidade árabe. E aí é um outro mundo. Eu sairia de lá, né? Meu objetivo era sempre voltar ao Brasil. Então eu queria ter uma educação que... Então o objetivo é, quando a gente passava o vestibular, a gente ia para Paris e era universidade pública em Paris e tal, e dava para se virar ali. A gente tinha um apartamento que era uma base ali da família. E você já estava pensando em fazer cinema? Já tinha uma ideia? Não. Aí foi uma virada na minha vida enorme, porque eu era assim eu era um CDF a vida inteira, era um bom aluno e era interessado em outras coisas, não era aquele nerd, não. Era um garoto que brincava, que fazia tudo isso, mas era muito estudioso e tudo. E aí eu fui para Paris em 72, por aí, pegou um pós-maio 68, era a grande época da libertação dos costumes e política, discussão e tal. E aí eu desmundei inteiramente. Eu acho que eu fui umas 3 dias na universidade e depois só ia passar a prova. Como eu tinha sido muito bom aluno, eu passava as provas, passava e não queria mais. E aí nessa boemia que eu comecei a viver lá, eu me aproximei dos amigos que faziam Super 8 na época, né? Que seria hoje em dia o celular de hoje, né? Que era uma câmera mais barata e mais à mão. Mais à mão, que dava para você comprar uns filmes. E aí começamos a fazer uns filmes. Brasileiros exilados também que moravam primeiros lá. Brasileiros. Aí depois eu conheci, depois dessa experiência, também 2 brasileiros que queriam fazer uma matéria em Moçambique, viajar em Moçambique, tinha acabado de ficar independente. E eu conhecia muita gente de Moçambique, da Argélia, né? Então, assim, esses estudantes que viviam lá, que eu ajudava a virar mimeógrafo com os boletins de libertação contra Portugal e tal, colonial e tal, eles tinham virado ministros, não sei o quê, de Moçambique, porque eles tinham voltado e estão falando coisa. E aí eu resolvi e eu estudava, o pouco que eu fazia na universidade era antropologia, e eu fazia antropologia e cinema, que era documentário, e eu era muito fã, assim, muito... o cinema que eu queria fazer era de um diretor que chama Jean Rouch, né? Então eu queria fazer documentário e tal. Eu falei, eu vou aproveitar, vou viajar com esses amigos, consegui essa Super 8 desse meu outro amigo emprestada. Pegar uma experiência ali. Vou fazer um documentário lá, porque era o ano eles estavam independentes, né? O ano que eles ficaram independentes, em junho de 75, e a gente chegou lá em julho, agosto. Então era para ver o início do movimento de libertação, enfim, do novo governo, né? Pós-colonial, que aliás faz agora 50 anos, né, de Portugal, né? Isso. Então foi um ano depois, fazem 49 anos que Moçambique foi independente. E aí eu era garoto, tinha 19 anos, 19 a 20 anos, e aí viajamos no interior, ficamos 3 meses viajando, e eu fiz lá um documentáriozinho em Super 8, e com isso eu meio
por sorte, através de um conhecimento, me qualifiquei para varrer sala de montagem, limpar filme desse departamento, desse grande diretor que eu admirava lá, por uma sorte gigantesca. Chama Jean Rouch, que é um dos pais do chamado cinema verdade, né? Que trouxe muitas inovações para o cinema, toda a câmera com um gravador sem fio, não sei o quê. E aí eu me apaixonei, eu já era apaixonado, me apaixonei por isso e fiquei 7 anos nesse departamento e fui galgando um pouquinho. Aí eu fazia um pouco de tudo. Era projecionista, fazia som, às vezes auxiliar de montagem, às vezes quando tinha um filme menor eu editava. Foi minha escola de cinema nesse departamento, que era ao lado da Cinemateca Francesa. Então, eu fazia uma parte teórica desse. E aí, a partir daí, desde que eu larguei a universidade, eu passei a ser um autodidata completo. Nunca mais entrei numa sala de aula na minha vida. Só estudei e pratiquei. Tem uma parte dessa passagem que você chega a cruzar com o Jean-Luc Godard, né? O grande cineasta francês, em algum momento ali. Por conta de Moçambique. Como eu tinha ido lá algumas vezes, ele queria ir... através de um empresário gauchista, né, como se diz lá, de esquerdista maoísta, mas um empresário maoísta só na França tem esse tipo de personagem, né? O Jean-Pierre Bamberger, ele que fazia negócios com Moçambique, justamente, porque ele... né, e aí o Godard falou com ele que queria visitar Moçambique, que era um país que não tinha televisão, né? Ele falou, quero ver o nascimento da imagem de uma nação, né? Tem um filme célebre que se chama Nascimento de uma Nação, né? Que é o início do cinema, do Griffith, um filme americano. E ele deu o nome do projeto dele de Nascimento da Imagem de uma Nação. Então ele queria ir lá e aí ele foi fazer uma espécie de pesquisa. E aí esse Jean-Pierre trabalhava com meu irmão, porque tudo por causa dessa conexão África, né? Eles faziam negócio, né? E eles... porque quando os países ficaram independentes, eles precisavam de um correspondente na Europa para comprar arroz, para comprar... Eles não tinham nada, eles estavam construindo um país do nada, né? E esse empresário de esquerda era um cara confiável e aí fez um intermediário e falou, olha, tem um irmão do Augusto, que fala português, fala francês, já fez cinema lá em Moçambique. Conhece o pessoal. Porque eu tinha ido pelo Jean Rouch, também conhece o pessoal, eles vai acompanhar vocês lá. Aí eu fui, assim, na verdade foi uma experiência... eu às vezes até fico encabulado de contar, porque o Jean-Luc Godard, né, tá falando da história das referências. Se eu já tô velho, o Jean-Luc Godard era muito velho, a nova geração não conhece. Mas ele já era uma lenda na época. É uma lenda, era uma lenda. Claro. Era um cara assim, era o cineasta alternativo, contra o não americano mais importante do mundo, talvez, né? Mais que Antonioni, talvez Fellini concorresse com ele, mas na praia dele... E aí parece que eu trabalhei, mas na verdade eu carregava umas caixas, pegava o táxi, ajudava, tirava a cama, mas era muito artesanal, porque ele foi com a Anne-Marie, que era a companheira dele, também é cineasta, com a câmera, fotos, para fazer uma espécie de pesquisa para depois fazer o projeto. Então era muito artesanal, a gente ia lá, pegava eles no hotel, às vezes não tinha carro, porque Moçambique estava na zona, pegava um táxi, a gente carregava o carro na mala, a gente tirava os equipamentos da mala, eu montava, porque eu tinha aprendido a fazer tudo técnico, dessas coisas técnicas de leve, assim, de televisão, vídeo, cinema. Eu sabia, né, gravador, sabia ligar tudo, então eu montava o equipamento para ele filmar, não sei o que, era faz tudo. Não, mas eu imagino você olhando para ele... Ia sentava, né, porque a gente almoçava junto. Claro. Sensacional. E aí você acaba ficando na França muito tempo, você volta para o Brasil já com 26, 27 anos, né? Quase 30 anos. 27. E quanto tempo fora do Brasil, então? 11 anos. 11 anos. E... Que Brasil você encontrou quando você voltou? Rapaz, eu encontrei uma outra coisa, porque eu vivi da minha imaginação, saí do Recife, de um bairro, como eu te falei, quase um subúrbio, e eu tinha uma circulação um pouco maior, porque meu pai conhecia muita gente e tal, mas eu, como garoto, eu vivia ali, eu jogava bola na rua. Claro. Fui para fora e entre a Argélia e a França, o Brasil era o Brasil da ditadura, né? Que era realmente como recuperar a democracia, era grande coisa, é só política. Então, no Brasil é um pouco atemorizador, né, para mim, porque via as pessoas sendo presas, sabia de notícias e tal, e eu mesmo tinha medo de voltar. Aos poucos começou lá o processo de abertura, já voltou um irmão, a gente já viu que a barra já foi mais tranquila isso. Mas era uma coisa mais tenebrosa, né, para mim, assim. Mas sempre querendo voltar, e queria fazer cinema, né, queria fazer esse tipo de cinema aqui e tal.
E aí, quando eu voltei, aí foi assim, a desbundada ao quadrado, porque eu resolvi voltar por Belém e vim descendo o Brasil inteiro de meio ônibus, carro, coisa, parei em Recife, fui para Salvador, vim descendo o Brasil inteiro. E aí cheguei, aí assim... Eu vivi uma explosão, você achava, né, de meninas e meninos lindos e coisas lindas, e o desbunde geral, uma natureza incrível. Porque eu também mal conhecia o Rio de Janeiro, claro. Entendeu? Então eu era de um bairro do Recife. Então foi uma outra coisa que não tem nada a ver. Um alemão branco, de perna branca, descobrindo um país. Foi essa a sensação que eu tive. E aí você cai no Rio de Janeiro já com essa ideia de fazer cinema? Eu já fazia, né? Sim. Eu queria só... Aí eu já era apaixonado de cinema, né? Sim, quando eu comecei a fazer cinema, era tudo que eu queria fazer na vida. Sim, mas no Brasil você não tinha ainda muita ideia de como você ia... Não tinha nenhuma ideia. Não, tinha uma vago plano que deu todo errado, que a gente queria... Eu vim com 2 ou 3 amigos com quem eu fazia cinema lá. A gente queria montar uma pequena produtora e fazer curtas-metragens mais transados, mas que falasse do povo brasileiro, porque esse meu um pouco na linha desse meu mestre, que é o Jean Rouch, né? Que ele misturava ficção com documentário. Ele já tinha um tipo de documentário que não tinha narração, era só som direto, mais inovador, né? Então a gente achava que podia fazer esse tipo de coisa, mas foi dando tudo errado. E eu fui parar na televisão para sobreviver. Mas você não tinha nem ideia que você ia parar na televisão? Não, eu não sabia nada de televisão. E você chegou na televisão? Eu vim no cinema alternativo, quase documental. Indie. Hoje seria um cinema indie. Mas indie, indíssimo. E aí eu entrei na televisão, eu não sabia... Eu só conhecia os atores de televisão que eu via no cinema lá. Que eu via no Paulo Otran. O que chegava lá. Mas assim, a Cristiano Torlone era coisa, a Lídia Brondi, né? Eu não sabia quem era, eu não sabia nem isso. E eu não sabia fazer uma cena direito, entendeu? Como eu acho na época, ninguém que vinha de cinema chegava, né, queria fazer televisão, porque a televisão é uma coisa muito, muito marginalizada pelos intelectuais, pela coisa assim. A TV era considerada uma coisa menor em relação ao cinema. Muito menor. Até aí, hoje em dia a gente ainda sofre algum preconceito, né? Sim, aí o pessoal que fazia cinema, que seria a grande arte, não queria nem saber. E eu tinha uma certa fama, porque era filho de um policial, tinha o Jean Rouch, mas eu não sabia nada de televisão, na verdade, eu sabia, né? E aí eu fui aprendendo ali e achava que ia ficar 1 ano, 2 anos para ganhar um dinheiro, passar uma chuva. Aí fui me apaixonando, fui ficando, fui aprendendo e fiquei 30 e tantos anos. Você começou fazendo novela, direto já nos anos 80? Fiz 5 novelas, uma atrás da outra, durante 3 anos. Isso como assistente de direção? Não, comecei logo, eu fiz uma assistência nem assistente de direção. Fui assim, um estagiário e não sei como já me largaram. Tinha 2, tinha um diretor muito arrojado e bem conhecido, se chama Roberto Talma. Sim. E a gente aprendia com ele assim. Eu falava, Talma, eu queria aprender a corte, porque aí comecei a dirigir. Faz essa cena aí. Aí fui aprendendo. Eu queria aprender a mesa de corte para não sei o quê. Senta aí, na novela. E a gente ia aprendendo, fui aprendendo na prática. E aí fui estudando também e tal. E aí fui ficar. Fiz 5 novelas e depois falei, não quero fazer isso. Mas era muito... Não combinava comigo, era muito difícil para mim fazer. Mas porque você achava muito quadrado, muito... Não era nem isso. O volume, o meu espírito CDF perdura, então eu quero só fazer as coisas que eu estudo muito em detalhe. E ali você tem que ser um improvisador, né? Você tem que improvisar, você tem que... Se você for detalhar, não dá tempo. E na época a gente fazia uma novela 2, hoje em dia são 5, 6 diretores, né? Para quem não conhece novela, você está filmando, o que você está dizendo é que não dá muito tempo de você fazer o texto certinho. De você elaborar a cena, de você fazer a mise-en-scène, de você dirigir direito. Praticamente você passa o texto e improvisa ali. E então, gravou e vambora. Meu grande companheiro era o Jorge Fernando. Jorge Fernando era um ator de teatro, exuberante, improvisador, magistral, com toda a cultura do musical americano. E eu era, imagina, nossa, ele foi meu parceiro. Então ele surfava num estúdio. Ele chegava no estúdio, ele olhava a cena assim e falava, você vai para aqui, vai. E eu tinha que estudar e nunca dava tempo. Então era um exercício de frustração muito grande para mim. Eu não me sentia... Mas fizemos umas novelas muito bacanas, aprendi muito com ele, com o Silvio de Abreu, né? Assim, aprendi... me apaixonei por essa questão da comunicação popular, né? De você falar para um país e conseguir fazer algumas coisas relevantes, né? Você tinha ideia do tamanho do que era uma novela no Brasil ou você sentiu na rua mesmo? Olha só, eu tinha
Eu me lembro digamos assim, a minha epifania com televisão, eu com esse negócio de ficar estudando, eu gravava o dia inteiro e eu chegava em casa. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei um vídeo que nem existia videotape, esses vídeos que você grava televisão, né? Nem existia brasileiro, só existia importado em contrabando. Aí eu comprei... O videocassete. O videocassete, para gravar a novela. Então eu deixava gravando a novela ligada e eu ficava estudando as cenas do dia seguinte. E na minha frente tinha um prédio. E como eu passava na edição também, eu sabia, parecia um janela indiscreto assim, né? E eu estava nesse dia, eu estava trabalhando assim, anotando as coisas. E aí eu sabia pela música e pelas falas se estava chegando perto do bloco, né? E aí eu estava aqui, daqui a pouco eu começo a ver uma pessoa sai de toalha para olhar a televisão, uma costureira que estava aqui começou a olhar a televisão, não sei o que... Aí comecei a ouvir, falei, tá chegando perto do final. Chegando perto do final do capítulo. E essas pessoas estão todas... Todo mundo correndo todo mundo para ver o final do capítulo. Porque televisão. as pessoas ficam ouvindo, né? Mas aí... Sim, tá cozinhando, tá fazendo alguma coisa. E aí, no momento da emoção, vem. Aí eu falei, caramba, isso aí... É um negócio que eu tinha uma responsabilidade, digamos assim, pessoal, porque eu sou, né, cumpri o meu trabalho, passou a ser uma responsabilidade quase social, entendeu? De dizer, caramba, eu tenho que fazer meu trabalho muito bem feito, porque tem milhões, essas pessoas todas estão se entretendo com isso, né? Então, como fazer melhor, como fazer mais relevante, como fazer... Veio um pouco daí, assim. E aí, bom, para quem tem a idade que eu tenho, vai lembrar que o seu primeiro grande trabalho Sim. é Armação Ilimitada. Como que Juba e Lula, assim, foi uma Sim. coisa inacreditavelmente inovador na época na Sim, televisão. sim. Porque ouvindo a sua história agora faz todo sentido, né? Sim. Tem um pouco de caos ali, não é, né? É mais inventivo do que se fazia na época. Já tem uma ideia de seriado também, que a gente está falando de metade dos anos 80. Era uma coisa muito fora do que se via na Tem um televisão. lado de quebrar a parede, desmontar a linguagem, Isso, né? exatamente. Às vezes fala com a câmera, Às vezes fala com a com o câmera, tem público. balão de coisa, é mais pop, né? Isso foi uma encomenda ou você teve Isso essa foi ideia? um grupo, sabe? Foi um grupo muito importante. Quando eu cheguei, quando uma hora eu falei, bom, eu novela não consigo mais fazer, porque... Então, aí o Daniel Filho me mostrou esse projeto. Tinha um capítulo escrito. E era escrito por uma galera muito, muito pop, que era o Euclides Marinho coordenava, mas tinha o Nelson Mota, a Patrícia Travassos, do Asdrubal, o Antônio Calmon, que tinha feito O Menino do Rio, que trouxe mais ou menos o projeto e era desenvolvido por essa gente. E como eu fazia umas novelas animadas ali de comédia com o Silvio de Abreu, eles achavam que eu podia fazer isso. E eu olhei aquilo ali, eu falei, poxa, um programa de surfista, eu tô querendo ir pra um negócio mais... intelectual. Eu não sou nem daqui, e tal. Aí eu falei assim, mas a turma era boa, né, a coisa era bom. E aí eu falei, bom, então vou implantar e vou sair fora. Vou fazer 1, 2 e tal. Tá bom, então você implanta e você sai fora. E aí foi a minha... aquele impacto que eu tive desse Brasil menos soturno que eu tinha e que eu senti quando eu cheguei, mas que já fui logo para o trabalho. O Armação foi um pouco esse Brasil solar. E no Armação tinha uma personagem, que é a Zéu, né? Que eles botaram vindo da França, porque era um pouco... uma intelectual, uma jornalista, né? E era um pouco onde eu me identificava, era o meu olhar daquilo. Eu comecei a me apaixonar por aquele universo tinha toda essa questão de ser muito artesanal, que era tudo que eu queria. A gente fazia uma câmera, a gente fazia o Armação, a gente fez num estúdio... o cenário principal era um estúdio mínimo que estava desafetado. A gente montou... o cenário principal nesse estúdio, a gente tinha a chave do estúdio. Isso ali na Globo não existia. Ou seja, não era uma super estrutura, não era nem uma super aposta da casa. Não era uma super aposta, era um mensal, 1 por mês. Era um mensal. Você vê, um programa se fazia no máximo em 3 dias, que o Daniel fazia um programa, um capítulo de uma série, né? O primeiro eu levei 15 dias fazendo. Por quê? Porque não custava nada. Era uma câmera, 3 atores... esse estúdio que a gente abriu a hora que queria, a gente ia vendo... Eu voltei um negócio totalmente artesanal dentro da televisão, né? Dentro da TV Globo. Esse processo de fabricação artesanal levou essa irreverência também, porque era um negócio que o que vier é lucro, né?
E aí esse grupo era muito bom, né? O grupo de criadores. Aí eu passei também a estar presente com eles. Eu ia para sonorização. Quem fazia sonorização? Era o Nelson Mota, que escrevia também. E nós dois íamos sonorizar. Então aí teve um negócio do rock aparecendo, né? O Nelson conhecia tudo. Bem na época. E os dois cresceram, né? A Armação cresceu junto com o rock. É verdade, porque explodiu. Teve Rock in Rio no final da ditadura. Você botava uma música hoje aqui... Barão Vermelho estourando. Você botava uma música do Barão que o Nelson já conhecia, por exemplo. Que eventualmente estava produzindo, ou sabia quem estava produzindo. Estava estourado 2 meses depois. Então, quando o programa ia ao ar, a música já estava nos rádios. Eu nunca tinha ouvido aquela música. Às vezes e aí uma coisa puxava a outra. Uma coisa puxava a outra, entendeu? E aí essa coisa da linguagem, aí uma televisão mais humana, digamos assim, né? Feito mais artesanal. Aí eu descobri, digamos, a minha vocação na televisão. Falei, é isso que eu quero ir por aqui. Você acha que isso aí ajudou a quebrar muita coisa dentro da própria TV brasileira mesmo? Você considera um marco de linguagem, por exemplo? Eu acho que considero um marco de atitude, de linguagem, assim, a partir do momento, assim, começou a se cortar diferente. Porque quando você faz... É importante, eu acho, para as televisões terem alguns programas... Claro que a televisão tem que dar audiência, tem tudo isso, sabe? Mas é importante, é como assim uma indústria que tem um departamento de pesquisa, sabe? Então, assim, é importante, porque se a televisão está toda numa média, o ruim é muito ruim e o bom não é muito bom. Mas se você tem uns programas que instigam e tem puxa formalmente, o médio cresce também, porque todo mundo quer chegar lá de alguma maneira. Às vezes não é possível, não por capacidade, mas porque eu tinha, como te falei, depois eu estabilizei 11 dias de fazer uma novela, se filma um capítulo num dia. Mas mal ou bem, aquele diretor, aqueles atores que gostavam da Armação e viam, eles queriam fazer uma cena mais arrojada e aquilo vai puxando, entendeu? Entendi. E como é que você chega disso pro TV Pirata? Aí foi meio natural. Você considera uma coisa continuidade da outra? Continuidade total. É isso, né? Embora TV Pirata fosse um programa mais industrial, mas era todo mundo alternativo do humor, né? Nessa época também, além do como tinha o rock por Armação, você tinha Cacete Planeta, você tinha todos os quadrinistas paulistas, né? Angeli, Laerte, o Glauco, todos escreveram. Aí tinha o Veríssimo, que era um pouco nosso Dayamas, que eram, né? Que tava, aí tinha aí o Pedro Cardoso, o Mauro Razzi, o Miguel Falabella chegou a escrever no 2º ano. Então era uma galera que estava vindo do teatro alternativo e da cena alternativa que foi entrando nesse programa, né? E esses atores também, o casting, era praticamente também isso. Você tinha alguns mais assim, mainstream, como a Cláudia Raia, que fazia Vivo Gordo, mas não era. O Nanini, que era um ator mais conhecido, mas era um ator cult. Então a gente mudou um pouco, assim, uma comédia, era um programa de humor que não era feito pelos cômicos tradicionais da televisão, era feito por atores. Não tinha o Chico Anísio, o Soares, esses caras que já eram mais... Paulo Silvino, né? Tinham grandes atores que era natural a gente pegar, quando acabou o programa do Jô, a gente pegar esse elenco e fazer. A gente falou, não, vamos fazer por aqui, assim. E já tinha uma ideia de quebrar um pouco esse humor que vinha sendo feito, ou vocês meio que essa galera já era isso. A gente hackeou esse grupo, trouxe para dentro, e aí fizemos uma síntese diferente com esse programa. Mas esse programa, do ponto de vista criativo, ele é a soma desse... Pra você ver, o Planeta Diário era um jornal alternativo, era uma cópia de um jornal, né? Era uma paródia de um jornal. O Cacete Planeta paródia... Caceta é paródia de uma revista. Os próprios os quadrinistas, eles concorriam, eles tinham editora, né? Então era todo mundo meio pirata nos seus mercados. Sim. E a gente fez um pirata na Globo, né? Você vê no humor da internet que está rolando hoje, você consegue enxergar TV Pirata, Armação Ilimitada? Você acha que... Porque hoje a gente estava falando fora do quadro, né, sobre isso. A internet cresceu de um modo absurdo, muito rápido. Sim. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente não se dá conta, na verdade, o YouTube não existia em 2005. Sim, incrível. Não existia, não é nem que não era popular, ele não havia sido criado em 2005. A gente está em 2024, é muito pouco tempo. Sim. E talvez o formato que mais tenha dado certo na internet, certo ou errado, mas do ponto de vista comercial, é o humor. Você consegue ver coisas ali que foram feitas atrás ou hoje está completamente diferente? Não consigo ver. Deve ter alguma ligação, mas eu não consigo ver. Eu vou falar, a gente estava comentando e é verdade, assim... Olha, eu sou doido de televisão, acompanho tudo, vi tudo, né? Participei do movimento dos últimos...
esse fenômeno da internet, eu sou fascinado, até porque eu não consigo entender ainda direito esse trem, né? E eu sei que tem princípios parecidos, né? Eu vejo atores como o Fábio Porchat, por exemplo, né? Eu cheguei a trabalhar com o Fábio na TV, eu via que ele é um talento incrível, sei como é, mas o que ele faz lá é muito original, assim, é uma outra síntese, eu acho, né? Foi uma transformação muito grande para quem estava na televisão e no cinema, essa quebra. Eu vejo, na minha profissão, foi uma transformação absurda como jornalista. A gente saiu da idade da pedra, praticamente. Se você olhar, eu fico imaginando quem vivia na época do Gutenberg, que o cara chegou e falou para ele, olha só, você não precisa mais copiar ali, né? Não, eu criei uma máquina aqui que eu coloquei. E pra gente, como jornalista, foi um novo mundo, né? Gutenberg. Pro audiovisual foi um pouco isso também? Mas a coisa que mais me impacta, assim, o exemplo que mais me impacta, eu vejo um garoto ou uma garota sozinho com a câmera, bota aqui, eu me lembro do Whindersson Nunes, eu conhecia muito meu filho, né, mostrando, aí muitos eu vi começar. O cara põe um celular aqui, grava, num quarto de hotel ou de casa, fala o texto dele, ou seja, ele escreve, produz, atua, é o câmera, é o operador de som, distribui e divulga e ele tem tantos seguidores quanto espectadores tem a novela das 9 da Globo. Isso é inacreditável. Como é que você poderia imaginar esse poder, essa virada, né? Onde tudo era o padrão de qualidade. Quanto mais dinheiro você bota numa produção, mais espectadores você ganha. Era uma equação imutável. Virou o contrário. Quanto menos dinheiro você bota, outras coisas, né? É muito fascinante, eu acho. Você faz alguma ligação daquele cinema que você fazia lá na França, que também era uma coisa um pouco artesanal e buscava essa Mas nunca teve esse público, né? Eu me identifico com a maneira de fazer. Eu acho assim uma beleza a volta do reprimido, né? O retorno do reprimido, né? Um cinema que era mais artesanal, eu me identifico, eu acho isso maravilhoso. Mas eu não sei como isso atinge tanta gente, porque quando a gente fazia lá, não tinha a menor ilusão, que quando eu fui fazer cinema, eu ia fazer um negócio alternativo, contra o sistema, não ia ganhar dinheiro nenhum, ia ser um negócio, cinema pobre, né? Guel, você está fazendo agora a adaptação, que é um negócio que não tem absolutamente nada a ver com isso que a gente está falando aqui, pelo contrário, é quase uma antítese dos novos tempos, né? Você está com um filme novo adaptando O Grande Sertão Veredas, que é um livro até quase dificílimo para essas novas gerações, talvez quase inalcançável. Como que é fazer isso navegando nesse momento que a gente está, assim? Você conseguir olhar e falar, olha, o que está colando no mundo hoje é isso aqui. Mas eu vou fazer uma outra coisa aqui e, ao mesmo tempo, vou tentar fazer colar. Ou não vou tentar fazer colar também. Quem assistir, assistiu. Mas, assim, por que veio essa ideia de pegar uma obra que é um clássico da literatura brasileira no momento em que a gente tem cada vez menos leitores, cada vez menos olhando para isso, cada vez menos pessoas conhecem? Talvez se você for perguntar para 100 pessoas até os 20 anos se ouviram falar em Guimarães, vão falar que nunca, não sabe nem quem é, vai perguntar onde trabalha, o que faz. Você está sentindo um peixe fora d'água ou você está tentando nadar e tentando descobrir, encontrar água quente nesse mar difícil? Então, como é que eu vejo assim? O que acontece? Primeiro, essa ligação, né? Como é que eu vejo a tendência está indo para cá e eu estou indo para tentar fazer uma síntese ambiciosa, né? E tal. Eu acho que as duas coisas são incompatíveis, né? Claro. Eu acho que a arte, ela onde eu acho que talvez a internet, quer dizer, onde eu acho, não entendo nada de internet, tá? Mas onde é a expressão, a gente estava falando do Pedro Cardoso, né? É a expressão máxima do cotidiano, onde você está vendo, você não sabe se está vendo a pessoa, se está vendo o ator. Então, isso prima, ele fala diretamente, esse despojamento, né, do influencer, do apresentador, ele cria né, pela sua atitude, pelo seu texto, que você sente que ele está na corda bamba ali, né? O espectador, tá vendo? Mas eu acho que a arte também, ela serve a grandes painéis, né? A tentar dar conta de grandes assuntos, né? E na televisão,
embora tenha um trabalho mais pop e tal, mas a gente sempre foi muito preocupado com a questão do Brasil, né? Fizemos especiais de adaptações de várias obras, o que deu no Auto da Compadecida. Mesmo você pega o TV Pirata, é uma investigação sobre a televisão brasileira, que é quase um fenômeno grande, né? Fiz... Enfim, meu trabalho é um pouco herdeiro de uma outra geração do cinema brasileiro, que queria, de alguma maneira, falar com o Brasil. A gente tentou falar sobre o Brasil, né? Do Glauber, na nossa geração, a gente também continuou querendo falar do Brasil de uma maneira mais pop, mas... E aí, isso... Para dar uma espécie de mostrar assim, não é totalmente fora, né? Já fiz várias adaptações de clássicos e tal. Mas é que o Grande Sertão é, em si, um negócio gigante, né? Eu digo que é um livro infinito, né? Assim, para mim, é talvez a maior expressão literária do Brasil e da arte brasileira, né? E para mim, para muita gente que sabe mais do que eu, é o livro mais importante da língua portuguesa. E isso dá medo de começar, né? Dá um certo medo e dá uma tentação enorme, né? Você tem que fazer uma coisa que você se coloca à altura, ou pelo menos à altura da homenagem. Exatamente. A altura é impossível, né? Impossível. Porque você não dá conta de tudo. É um livro infinito. Então você tem que pegar algum aspecto e, pelo menos nesse aspecto, você chegar, não fazer feio, né? Ficar você ali... pega uma janela dele só. Você achar onde eu vou entrar aqui, né? Por onde eu vou entrar nesse... Como eu digo assim, parece que no início eu parecia que eu estava vendo uma muralha assim, e o livro estava aí, e o universo do Grande Sertão estava lá dentro. E aí eu falava, onde eu vou entrar? Troia, né? Você estava ali, como é que eu vou entrar? Que porta eu vou achar aqui? Que porta eu vou... Com o Jorge Furtado, meu parceiro, né, de 30 anos de roteiros, nós... quando surgiu a oportunidade de fazer isso, a gente falou, bom, então vamos... A gente era apaixonado com vários diretores. Eu conheço pelo menos 5, 6 diretores já que tinham vontade de fazer esse filme. Vários, discutimos, e é muito difícil. A gente... E aí surgiu essa oportunidade, eu falei, vamos pensar se a gente acha uma porta pra gente entrar, pra gente não ficar e fazer só uma adaptação clássica e conforme, que a gente não traga alguma coisa... uma contribuição do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista temático mesmo. E aí a gente achou e mergulhamos, né? E mergulhamos nessa adaptação. Qual janela que vocês pegam ali para as pessoas que estão nos assistindo? A gente fez uma coisa... o livro se passa... É um livro sobre jagunços, né? Meio cangaceiros, são jagunços, mas eles são bem próximos aos cangaceiros. Se passaria no início do século XX, fim do século XIX, início do século XX, no interior de Minas. Essa guerra, exército, eles, às vezes entre os bandos e tal. E... isso é o enredo mais simples do livro, né? A gente pensou tematicamente o que é que a gente podia. Então, o Jorge Furtado, a gente tinha um outro assunto, esse livro é quase inatingível, um dia, quem sabe, a gente tem a sorte de fazer esse livro, já tinha lido, né? O Jorge sabe trechos de cor há muito tempo, muito antes de fazer o filme. Mas a gente tinha vontade ficou pensando em fazer queria fazer um filme, a gente achava que precisava fazer um filme sobre a guerra urbana que pudesse ter um outro ponto de vista. Você já teve o ponto de vista da polícia no Tropa de Elite, já teve o ponto de vista da comunidade no Cidade de Deus, né? A gente mesmo trabalhou junto com o Fernando num projeto que era chamado Cidade dos Homens, que era só a comunidade no primeiro plano, né? A questão da guerra estava no coisa e tal. Foi só para TV isso, né? E a gente achava que a gente... devia entender esses bandos, por que é que isso acontece, né? E era muito difícil a gente achar um ponto de vista, sem parecer que a gente está aderindo aos bandidos, não sei o quê, achando que defendendo e tal. E o Guimarães, ele fez, além da Revolução Linguística, né, que ele fez de toda, que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, tematicamente ele virou um pouco a história de cangaceiro. Porque os cangaceiros, a gente está acostumado a ver os cangaceiros hoje meio como heróis, até porque passou por vários, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Na época Deus e o Diabo era na época da Revolução, do Che Guevara, então era visto muito como revolucionário, era quase, né, o revolucionário. Uhum. Mas antes
nos anos 30, 40, o cangaceiro era um bandido. Sim, um bandoleiro. Um bandoleiro. O Guimarães fez um cangaceiro existencialista, digamos assim, né? Que, com problemas dentro. Por que é que ele entra nesse bando? Ele entra meio por amor, ele entra meio porque ele tem um chefe que é um herói, ele entra por... Ele é empurrado e ele é cheio de dúvidas, onde está o bem, onde está o mal. Então, a questão como ele trata... O que é super pós-moderno, aliás, né? Em termos de narrativa, se você for ver os Netflix exatamente. Ninguém mais é herói ou bandido, né? Exatamente. É o homem mal, né? O homem perfeito, né? Isso. O Breaking Bad, né? Breaking Bad, exato, coisa assim. Então, assim, que como ver essa questão de uma maneira menos maniqueísta, né? E ele trazia esse ponto de vista, né? Então, com esse ponto de vista, a gente falou, peraí, se a gente fizer o Reobaldo entrar, se a gente fizesse hoje, ou num futuro próximo, sim, vamos que a gente fizesse hoje. E a gente viu que montava... Isso aí foi o mais fácil. Assim, parece loucura você pegar alguma coisa, né? Mas o difícil é você conseguir dar conta da revolução linguística do Guimarães e conseguir fazer uma transposição para o cinema que caiba aquele jeito de falar, né? Aquele jeito de falar, aquela filosofia, aquela coisa toda. Então, a gente levou para a gente inventou uma grande comunidade, como se fosse a Maré, a Rocinha, não sei o que, junto, cercada por um muro, um pouco sem tempo, como se fosse um pouco no futuro, sem precisar dizer que era, mas como se fosse o futuro daqui a 40 anos, se continuar isso aí, você pode ter comunidades cercadas e você só entra com um passaporte porque você não consegue mais controlar os bandos e eles estão pelo menos ali dentro, né? Digamos que isso fosse uma solução. Então, partimos desse caminho e aí tornamos essa comunidade um pouco mais irreal para que coubesse essa fala, digamos, quase no nível de um Shakespeare, né? Muito teatral, né? Que isso coubesse ali dentro, quase como uma encenação. E aí fomos... Porque também se vocês tirassem os diálogos, não seria da a primeira decisão que a gente aí você não tem como mexer tem nisso. Que dar certo com a prosódia. Exato. A gente tem que achar um jeito deles falarem essa prosódia. Agora, como é que os bandidos urbanos e os polícias urbanos falam Guimarães? Só vendo. Guel, eu fui assistir no teatro o Eduardo Sterblich, que é um humorista inacreditável. Eu quase passei mal. A minha esposa fala até hoje, ela sempre lembra. Eu sentei na primeira fila, ela falou, olha, tem um bombeiro aqui, foi no Rio de Janeiro, que juro por Deus, assim, ele é um cara... E ele tinha, na época, com muita autoironia, literalmente todo mundo que tinha saído dessa nova comédia tinha um talk show. Então, o Porchat tinha, eu não sei quem tinha, todo mundo tinha, a Tata Werneck tinha e ele não tinha. Então, o nome da peça era Eduardo Sterblich não tem um talk show. E aí ele fez isso no teatro. Como você consegue pegar esse cara, que é um cara conhecido pela comédia, e colocar num filme pesado e fazer ele fazer as coisas que as pessoas vão assistir, estão eventualmente no filme, assim, é um desafio ou você olha para ele, você tem vontade de rir, depois você tem que colocar ele numa cena? Não, porque é o seguinte, ele é um grande ator, né? Ele é espetacular. Ele foi, a carreira... Depois é que eu vim saber a carreira dele, entrou no Pânico, porque ele, enfim, ele veio do tablado, ele sempre quis fazer grandes textos também e tal, né? E ele descobriu essa vocação dele... Eu até me identifico um pouco com ele, porque eu fui fazer comédia e eu não sou um cara não era muito para fazer comédia como de carreira, né? Virei um diretor muito mais conhecido pela coisa de comédia. E aí eu falei, esse cara é um grande ator, eu vi ele em comédia e tal. Aí eu fui procurar e fui catando coisas dele. Por exemplo, ele tem um curta com a Fernanda Montenegro, no Rio I Love You, que ele faz um personagem mais ali. Aí fui vendo trechos dele e eu vi que ele percebi, que eu acreditei perceber que ele era um ator muito completo e um grande ator. E eu achava que o personagem que ele faz no Grande Sertão, o Hermógenes, é um cara que faz um pacto com o diabo. Num filme de composição já, onde todo mundo compõe para poder falar aquela língua, num filme já mais teatral, digamos assim, cinematográfico, mas de uma impostação teatral épica, né? O cara que faz o pacto com o diabo, ele é o épico do épico, né? Ele tem que se distinguir daquelas composições. Então, ele tem que ter uma composição muito mais arrojada, muito mais acima, porque ele tem que se destacar daquelas pessoas que já estão... E eu falei, pô, esse cara ele compõe personagens de uma maneira incrível, é pra ele.
E ele é uma coisa incrível, porque você, às vezes, até acha graça do herói, mas você tem um medo louco daquele personagem. Ele é uma espécie de coringa, sabe esse coringa do Batman? Aquele coringa incrível, é uma espécie de coringa, assim, que você fica meio... Do Joaquim Fênix, esse último aí, que é completamente E o pirado. outro também, que tem o Batman, do ator que suicidou, né? Também, isso. Então, ele vai nessa praia um pouco, entendeu? E como foi dirigir a sua filha, que ela tá no filme também? Você já tinha feito isso, não? Não, sua filha é um genro, aliás, né? Hein? Sua filha é um genro. Eles faziam a peça da Bia, né? Que é a Luísa Reis e o Caio Blá. E o Caio Blá. E eles faziam a peça da Bia, que eu acho que foi uma peça que deu coragem a gente, porque a peça é uma obra-prima, né? E eu estava escrevendo o roteiro e ia ver muita peça, era ótimo, porque eu ficava escutando. Mas aí assim, trabalhar com a Luísa, acho que foi uma das coisas mais emocionantes para mim, porque eu vi... foi a época... porque, assim, eu acompanhei, né? Não achava que a Luísa ia ser atriz. Todo mundo, ela tem jeito para atriz. Vocês falam isso porque ela é filha de atriz, é filha de diretor, não sei o que. Deixa ela fazer o que ela quiser, não sei o que. E ela foi entrando, e eu comecei a participar pouco. Ela mostrava os textos, começou a fazer as peças, eu vi. Ela começou a trabalhar com os amigos, João Falcão, não sei o que. Eu acompanhava, via e tal, e fora. Mas essa hora que a gente começou... Quando eu chamei ela para fazer Diadorim, foi uma época também que a idade e as circunstâncias da vida nos levaram a ter uma relação mais madura, né? Assim, a gente não era mais só pai e filha. A gente, na vida, já estava virando mais confidente, sabe? Tem uma hora que, se você der sorte na tua vida, um filho chega nesse ponto, né? Você tive essa... E aí, no momento em que a nossa relação estava amadurecendo, a gente pegou o trabalho mais arrojado e difícil da minha vida. E dela, que está começando, é um trabalho enorme, né? Fazer Diadorim. É um dos personagens mais míticos da literatura brasileira. E a gente está junto nisso não é nem assim que a gente se ajudava. Era assim, a emoção era tanta que essa foi a ajuda, assim, foi poder fazer esse trabalho foi de um poder enorme. Falei com isso, foi uma coisa incrível. A gente escrevia, falava, era difícil de narrar, porque a gente está num set e a Luísa é muito disciplinada também. A gente é que nem diretor de escola, né? Não é aquele aluno que você não dá muita... Não pode... Mas trabalhamos e a gente pegou a pandemia, então a gente trabalhou durante a pandemia. A gente ia começar o filme e veio a pandemia, então a gente teve um esticamento. Então, a gente teve um trabalho muito caseiro também com o Caio, né? Que fazia o Reobaldo já na peça magnificamente. Ele é um excelente ator também, né? Então, porque ele já chegou muito preparado. A Luísa não, ela mudou de papel, um papel muito difícil. Você está há tanto tempo acompanhando o cinema brasileiro e passou por tantas fases que o momento que a gente está agora, assim, parece que... Bom, a pandemia foi muito brutal, né? Mas a gente teve escolhas governamentais muito ruins também nos últimos tempos que acabaram acertando em cheio a cultura, né? De uma maneira assim... E as pessoas que nos assistem até agora podem não ter muita noção, mas se você... Por exemplo, no mundo do cinema, se você parar um ano o mundo do cinema, você para ele 5, porque você parou um ano... Aí você leva mais 2 para retomar, você desmonta tudo, vai todo mundo para casa, a pessoa acha outro emprego, o fulano morre, sabe? 1 milhão de coisas acontecem, né? E até você conseguir retomar isso e tem que refinanciar e tem que ir atrás de dinheiro de novo. Eu não consigo conceber um país como a França, os Estados Unidos ou a Itália fazendo isso. É inconcebível para eles, porque é uma mega estrutura, uma mega indústria. A gente já está conseguindo dar uma volta de novo? Isso é a primeira pergunta. A gente está indo para o final, então vou te deixar 2 para você pensar um pouco sobre isso. E a segunda, tem algum sistema que a gente possa criar que evite que isso aconteça de novo pelo destino da má política no futuro? Então, está renascendo, está num momento bacana e tem algum cinto de segurança que a gente consiga colocar, legislativo, político, sei lá o quê, de modo que não se destrua de novo pelo prazer de alguém, simplesmente de ver aquela coisa destruída no futuro? A minha resposta vai ser bem decepcionante, porque eu acompanhando, inclusive na própria televisão, né? Eu durante todas essas décadas que eu trabalhei com audiovisual, trabalho com audiovisual,
Mas eu trabalhei sempre dentro da TV e eu sempre sabia meio o que eu fazia, né? Assim, eu sabia qual era meu papel, eu tinha que fazer um trabalho meio alternativo de ficar cutucando, de PPP, e sempre tava, né, tinha um grupo bom. Né? Hoje em dia eu não sei, porque para além, antes de a gente saber como a gente vai financiar, como a gente vai tornar perene a indústria do cinema, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, né? Assim, e eu vejo assim as coisas um pouco meio perdido, assim. A impressão que eu tenho é que a gente está um pouco perdido, porque o mercado mudou muito, o sistema econômico, né? Entrou o streaming, entrou a internet, isso mexeu com a televisão, mexeu com o cinema, mexeu com... E aí a impressão que eu tenho é que a gente tinha que reinventar um cinema brasileiro antes de saber como é que a gente vai financiá-lo, ou junto com isso, entendeu? Você acha que a questão estética, ela vem antes de você... Eu acho uma temática sobre o que nós vamos falar, o que se quer ouvir... Para quem a gente vai falar vai falar, qual é o tamanho dos filmes, então, porque fica assim, quando bota dinheiro, vai fazer um filme grande. Ah, não, tem que fazer um filme barato. Estão umas baratas tontas, entendeu? Porque eu acho que a indústria está assim, né, um pouco, né? A Globo está mudando muito, né, agora, né? Tá mudando todo o seu sistema de contratação e tudo isso. E eu acho que a internet pegou uma grande parte do dinheiro e tem essa revolução na internet. Claro. Então você está entre... Que caminho você vai? Você vai falando, é um cara com é um cara com celular se filmando e fazendo um filme independente e falando que é isso que as pessoas estão querendo ver, ou as pessoas querem ver também, porque as pessoas estão vendo as duas coisas. Claro. Né? Então, assim, nunca teve tão patente assim a necessidade de a gente encontrar um campo. Talvez o cinema seja uma síntese dessas duas coisas, mas eu acho que ele ainda não é. Terminamos. Eita, passou rápido. Muito obrigado. Obrigado. Cara, ficou muita coisa pra trás aqui, mas espero que a gente possa se reencontrar. Parabéns pelo novo filme. Obrigadíssimo. Fiquei muito feliz que você tá aí fazendo coisa, porque é um momento de bagunça mesmo, mas no meio da bagunça, quem já tá no trecho tem que seguir no trecho. Isso é importante. Obrigado pelo convite. Obrigado aí, pessoal. Imagina, parabéns. Obrigado. Pra você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que todos os programas você também acompanha no aplicativo TV Brasil Play e no YouTube. Na semana que vem estamos de volta. Vá ao cinema. Um grande beijo. Tchau.